Tudo estava movimentado naquela manhã na cidade. O sol já aquecia as ruas e o murmúrio das conversas formava um pano de fundo constante. Pessoas caminhavam apressadas, outras estavam sentadas à beira do caminho, observando o movimento. Eu estava ali, misturado à multidão, apenas observando. Havia rumores de que Jesus estava vindo e as pessoas se aglomeravam para vê-lo. As crianças corriam à frente, curiosas, tentando vislumbrar qualquer sinal. Então, entre o vai-vem de rostos e passos, percebi uma figura diferente. Ela andava com cautela, quase como se quisesse passar despercebida. Seu rosto estava parcialmente coberto, mas a expressão era de cansaço e determinação. Havia algo nos olhos dela. Um peso profundo, como alguém que carregava uma longa história de dor. Seus passos eram lentos, mas firmes, como se cada um fosse uma batalha vencida. As pessoas ao redor pareciam não notar sua presença. Mas eu vi quando suas mãos tremiam levemente. Ela segurava o tecido de sua roupa com força, como se aquilo fosse lhe dar coragem. Enquanto Jesus se aproximava, a multidão se adensava. Homens e mulheres se empurravam para chegar mais perto. O som das vozes aumentava e a poeira subia dos pés apressados. Eu olhei para ela de novo. Agora percebi que ela estava respirando de forma acelerada. Não era medo, era expectativa. Havia 12 anos que ela carregava aquele sofrimento. O corpo enfraquecido, as tentativas frustradas de cura, os olhares de rejeição. Tudo isso estava estampado na maneira como ela se movia. Mas apesar do desgaste, havia algo vivo nela. Uma faísca de esperança, pequena, mas inabalável. Como se ela tivesse decidido que aquele dia seria diferente. Jesus estava mais perto agora. A multidão se agitava, alguns gritavam seu nome, outros pediam cura. O som era intenso, quase caótico. Ela começou a se mover na direção dele. Não havia espaço, mas ela insistia. Seus ombros esbarravam em outros, mas ela não recuava. Um homem a empurrou sem perceber, e ela quase caiu. Mas apoiou a mão no chão, levantou-se e continuou. A poeira grudou em seus dedos, mas isso não importava. A cada passo, o coração dela parecia acelerar. O rosto estava coberto de suor, mas o olhar fixo. Ela não tirava os olhos do manto de Jesus. Eu podia sentir a tensão. Aquele momento parecia mais lento, como se o tempo prendesse a respiração. Ela estava tão perto agora. Apenas alguns passos. Finalmente estendeu a mão. Seus dedos tremiam, mas ela não hesitou. Tocou a borda do manto com delicadeza, quase um sussurro de contato. E no instante em que fez isso, algo mudou. O semblante dela se transformou. A expressão de dor foi substituída por uma surpresa suave, como quem recebe algo inesperado. Os ombros se endireitaram, a respiração se acalmou. Era como se um peso invisível tivesse sido arrancado dela. A vida parecia voltar a pulsar em seu corpo. Mas Jesus parou. O barulho da multidão pareceu diminuir naquele instante. Ele olhou ao redor e disse: "Quem me tocou?" Alguns riram. Outros murmuraram que todos o estavam tocando. Mas ele manteve o olhar atento, como quem sabe exatamente o que procura. Eu olhei para ela. Seu corpo congelou. Por um instante parecia que ela ia recuar e sumir no meio da multidão. Mas algo a fez permanecer. Seus olhos encheram de lágrimas, não de medo, mas de rendição. Ela se aproximou lentamente. As pessoas começaram a abrir espaço, curiosas. Quando chegou diante dele, caiu de joelhos. Com a voz trêmula, contou toda a verdade. Cada ano de sofrimento, cada médico, cada esperança perdida. E como, ao tocar o manto, havia sido curada imediatamente. Jesus a ouviu com atenção. Não havia reprovação em seu olhar, apenas compaixão. Então, com voz firme e suave, ele disse: "Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz." Naquele momento, algo ainda mais profundo aconteceu. Não era apenas o corpo dela que estava curado. Era como se sua alma tivesse encontrado descanso. Ela se levantou com passos leves,
O rosto já não estava coberto e um sorriso tímido surgia. As lágrimas caíam, mas agora eram de alegria. A multidão ainda falava sobre o ocorrido. Alguns pareciam maravilhados, outros confusos, mas eu não conseguia tirar os olhos dela. Era como ver alguém renascer diante dos próprios olhos. O peso de 12 anos havia sido trocado por uma liberdade nova. Ela caminhava como quem finalmente podia respirar fundo. Jesus continuou seu caminho, e a multidão o seguiu. Mas aquela mulher, ela ficou por um momento parada, olhando para o céu. Seus lábios se moviam em silêncio, talvez agradecendo. O sol iluminava seu rosto, revelando a paz que agora habitava nele. Então, ela se virou e começou a andar, com a postura erguida. Eu sabia que aquela história ficaria marcada para sempre. Não apenas nela, mas em todos que testemunharam. Porque não era só sobre tocar um manto. Era sobre ter coragem quando tudo parecia perdido. Era sobre acreditar, mesmo quando os anos gritavam o contrário. Era sobre encontrar, no meio da multidão, o único capaz de mudar tudo. Enquanto ela desaparecia na distância, a cena ainda ecoava em mim. Eu podia quase sentir a poeira daquele caminho, o calor do sol, o murmúrio da multidão, mas acima de tudo podia sentir o peso daquela fé. E percebi, a cura dela foi um milagre visível. Mas o milagre maior foi o que aconteceu dentro dela. Eu ainda podia ver o momento em que a esperança venceu o medo, o instante em que a mão dela encontrou o manto, e o olhar de Jesus encontrou o dela. Aquela não foi apenas uma cura. Foi um reencontro entre Criador e Filha. E quando isso acontece, nada permanece igual. Ela se foi e a multidão também. Mas dentro de mim aquela cena continuava viva. E eu sabia que jamais a esqueceria. O vento soprou levemente, carregando a poeira para longe. O dia seguiu, mas algo havia mudado para sempre. E eu tinha sido testemunha.